Olá, mais uma vez, é bom estar de volta com vocês e continuamos falando assuntos pertinentes relacionados à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Nós fizemos a nossa série, A Igreja do Novo Testamento. Se você ainda não assistiu, você pode acompanhar no nosso canal os vídeos que nós gravamos falando sobre a Igreja do Novo Testamento. Peço que você também compartilhe com outras pessoas os vídeos, o conteúdo do nosso canal, possa passar essas informações para as outras pessoas, pedindo também que elas se inscrevam. Isso vai ser muito importante também para a continuidade do nosso trabalho. Mas pensando na igreja, algumas pessoas sempre perguntam, não é? Quando falamos da igreja do Novo Testamento, a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, algumas pessoas ficam perguntando, de fato, numa visão espiritual, o que seria a igreja. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, qual seria a função da igreja? E algumas perguntas interessantes como as igrejas hoje, atualmente, elas representam a igreja do Novo Testamento, elas representam a igreja do Senhor Jesus. O que está sendo feito na igreja, ou como a igreja está caminhando nos dias atuais, isso está de acordo com a palavra de Deus? O que Deus espera da sua igreja? Como deve ser a igreja? Como devem ser os membros dessa igreja? São perguntas importantes. Até as pessoas que acompanharam a nossa série, a Igreja do Novo Testamento, às vezes ficam um pouco na dúvida, né? Onde que eu vou encontrar uma igreja assim do Novo Testamento, né? Esse é o depoimento de algumas pessoas. Mas, irmão, onde que eu vou encontrar uma igreja do Novo Testamento? Né? Olhando para as igrejas que temos à nossa volta, ou que tem onde eu moro, ou daquelas que eu conheço, eu não consigo ver nessa igreja nenhum vestígio, nenhuma marca da igreja do Novo Testamento. Então, como encontrar o que é a igreja? E outras perguntas também, como eu poderia começar uma igreja do Novo Testamento onde eu moro, onde eu estou, com as pessoas que eu tenho aqui? Pode, isso é possível, não só possível, Deus quer que isso aconteça, né? Então vamos falar um pouco sobre a igreja, como que a igreja ela dá início, né? E quais são alguns aspectos importantes sobre a igreja do Novo Testamento, e principalmente o que diferencia a igreja que nós encontramos no Novo Testamento das igrejas de hoje, né? Então esse é um ponto importante. Eu gostaria de começar analisando um texto com vocês. O nosso texto está em Atos, capítulo 2. Obviamente, se nós estamos falando de igreja, nós precisamos ir ao livro de Atos, não é? Ali está o começo da igreja, o desenvolvimento da igreja, né? Então, acompanhe comigo no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 38 até o 41. O contexto dessa passagem é o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Os apóstolos foram preenchidos pelo Espírito Santo e o apóstolo Pedro começa a fazer uma pregação. E isso é importante para nós. A pregação de Pedro foi uma pregação cristocêntrica, ou seja, foi uma pregação focada na pessoa de Jesus, em anunciar para os judeus que Jesus é o Cristo, o Messias, aquele que havia sido prometido, profetizado e que agora havia chegado. Então, o ponto da mensagem de Pedro é apontar para Jesus como o único Salvador, né? Como aquele que é capaz de nos levar a Deus e à salvação. Somente Jesus, apenas Jesus, né? Então, essa é a diferença de uma pregação quando nós apontamos Jesus para a necessidade do ser humano, porque todos os homens carecem, né? E precisam de Jesus. Então essa já é uma diferença. Uma igreja do Novo Testamento é a igreja que prega Jesus, ok? Prega o Evangelho de Jesus. O que significa isso? A salvação que só há em Cristo Jesus, ok? Igrejas e púlpitos que estão pregando voltado para o homem, pregando o humanismo, o antropocentrismo, colocando o homem, né,
no centro, né? Tudo está girando em torno do homem, o universo está conspirando a seu favor, né? Isso é uma coisa que vai enchendo o homem, não é? Então é como se todos os olhos do universo, os olhos de Deus, né? Tudo está voltado para o homem, para aquela pessoa. Em vez de trazer toda a atenção e todos os olhos se voltarem para Jesus. E todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então essa é uma pregação cristocêntrica quando você coloca Jesus no centro, ok? Jesus no centro. Ele é o responsável pela igreja e por tudo que está acontecendo, em especial em relação à salvação. Pedro coloca desta maneira no seu sermão, ele aponta os judeus como culpados e coloca Jesus como a única esperança deles, a única solução para o problema deles. E aí quando nós chegamos no versículo 37, por exemplo, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ao ouvir aquelas palavras de Pedro, eles ficaram aflitos ou compungidos no seu coração e com a preocupação de não ter uma saída, perguntaram: então, o que faremos? E Pedro apresenta para eles o processo de conversão. E aí está o versículo 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que coisa mais bonita, né? Quando eles perguntam o que fazer, Pedro coloca para eles: arrependam-se dos seus pecados, né? Que significa voltar atrás, não é? Você está numa direção errada, você descobre que está numa direção errada, ou alguém lhe diz que você está na direção errada, então você volta para tomar outro caminho, para ir numa direção certa. Isso é o arrependimento, é uma mudança. A palavra original no grego traz a ideia de uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento. Ok? Então você agora não vai agir mais daquela forma como você fazia antes. Você está adquirindo uma nova mentalidade, certo? E você vai seguir agora segundo essa nova mentalidade, adquirida em Cristo Jesus, para fazer a vontade de Deus. Isso é arrependimento. Tendo tomado esta decisão de deixar para trás a velha vida e seguir para a nova vida, em obediência a Jesus, então a pessoa precisa ser batizada, porque o batismo confirma aquilo que ela está decidida. Ela está decidida a morrer para si mesma e seguir a Cristo. Então o batismo representa isso. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, tanto em Romanos capítulo 6, como em Colossenses 2. O batismo é um sepultamento, o sepultamento da velha criatura, o sepultamento do velho homem. E Gálatas, o apóstolo Paulo diz, para que então, através do batismo, a pessoa possa se revestir de Cristo. Ela está se unindo a Cristo naquele momento do batismo, e ao sair das águas, ela está levantando simbolicamente para uma vida nova. Obviamente, a ideia é que a pessoa que ao sair das águas caminhe numa vida nova. Isso vai depender se antes do batismo ela teve uma atitude real e verdadeira de arrependimento. Uma pessoa chegar até as águas batismais sem ter tido uma convicção de pecado, uma decisão de arrependimento, só vai entrar na água e sair da água sem mudança alguma, ok? Então o processo é o arrependimento, o batismo, que é a confirmação, ok? E o levantar para uma nova vida. E aí o apóstolo Pedro fala sobre isso no versículo 38. Tomando esse passo, arrependimento, né? Confissão, arrependimento, batismo, levantar-se para uma nova vida, ele diz: os seus pecados são perdoados, e Deus concede o Espírito Santo
para que você tenha essa nova vida. Versículo 39, ele diz: porque esta promessa é para todos, até para aqueles que estão longe, referindo-se aos gentios. Então, essa promessa, esse processo, para todas as pessoas, até os que estavam longe, no caso, aos gentios. Então, pregamos essa promessa para todas as pessoas. No versículo 40, diz assim: e com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Perceba, o apóstolo Pedro faz a pregação, diz para eles quais os passos da conversão e depois, com outras palavras, né, estava dizendo a mesma coisa com outras palavras, né? Salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, a palavra salvar é libertar, ok? Então a ideia é você sair desta geração perversa, não andar mais na mesma mentalidade deles. Mais ou menos o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 2: não se amoldar ao padrão desse mundo, não vos conformeis com este mundo, mas buscando a renovação, transformai-vos pela renovação da vossa mente, mudando a vossa maneira de pensar. Então aqui você vai se separar da mentalidade do mundo. Salvar-se dessa geração perversa é separar-se das ideologias do mundo, da visão do mundo, das práticas do mundo quando eu digo das pessoas que estão no mundo. Então, a pessoa que toma a decisão de seguir a Cristo, ela está abandonando a sua caminhada no mundo. No versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 almas, ou 3.000 pessoas. Então veja, as pessoas que foram batizadas foram aquelas que receberam ou aceitaram a sua palavra, a palavra de Pedro, a pregação de Pedro. Então veja que é importante que uma pessoa ouça a pregação do Evangelho, ouça a mensagem de Cristo, que diz a respeito de Cristo, aceite aquilo como verdade e tome os passos certos para isso. Ok? Então, esse é um processo. E o que eu gostaria de mostrar aqui, no versículo 41, né? Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas, né? Chegaram ali, 3.000 pessoas foram acrescentadas ao novo grupo de discípulos. E lá no versículo 47 tem um detalhe interessante para nós. Diz que eles, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, diz assim: e cada dia acrescentava-lhes, ou acrescentava à igreja, né? O Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Aqui depende uma variação de versão ou de tradução da Bíblia que você estiver usando. Geralmente as traduções baseadas no texto Receptus, traduções como a Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Corrigida Fiel, no versículo 47 diz que o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos, ok? E claro, isso é uma forma lógica de se entender que quando o Senhor acrescentava ao grupo de cristãos, acrescentava à igreja. Esse é o ponto para nós. É o Senhor que está acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Aí nós temos dois pontos a considerar aqui. Primeiro, que a ideia de acrescentar é a ideia de adicionar ou juntar ao que já se tem, certo? Então, o grupo de discípulos já estava formado. Ali estava a igreja do Senhor Jesus. Tá? Lá em Atos capítulo 1 você vai perceber que o grupo, a assembleia dos irmãos era de 120. Agora, após a pregação de Pedro, juntou-se a esses 120, esses quase 3.000. Certo? Então, eles foram acrescentados àquele grupo que já havia. Aquele grupo de 120 pessoas era a igreja. Então, o Senhor acrescenta à igreja. Um detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui no versículo 47 é que
o Senhor está acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Aqueles que passaram pelo processo de conversão, do capítulo 2, versículo 38, e no versículo 31 aceitaram a palavra de Pedro, então fizeram exatamente o que Pedro disse, foram batizados, então esses batizados salvos foram acrescentados à igreja, ao grupo dos salvos. Então, quando nós pensamos em igreja, isso é um pensamento que vem do nosso raciocínio na Bíblia. Igreja é o grupo de salvos. Você que já estudou a série A Igreja do Novo Testamento, sabe muito bem que quando a Bíblia usa a palavra igreja, não está se referindo a um prédio, não está se referindo a um lugar de reunião. Igreja são pessoas reunidas em nome de Jesus. Pessoas essas que foram salvas. E aqui gera um grande problema e algumas dúvidas. Porque, em tese, a igreja é a reunião, a congregação de pessoas salvas em Jesus. Obviamente que essas pessoas estão reunidas num lugar. Vamos imaginar, elas estão reunidas num lugar, ou numa casa, ou num prédio, num salão. E aos domingos elas estão ali prestando culto a Deus. E algumas pessoas vão até lá para visitar, para assistir aquele culto, para participar junto. Então, essa pessoa que está indo nessa mentalidade, está indo à igreja, né, porque ela vai estar junto com aquela congregação, essa pessoa está indo à igreja, mas ela não faz parte da igreja. A igreja são aqueles que foram salvos em Jesus Cristo, que passaram pelo processo de conversão. O grande problema é que o grupo de pessoas chamado de igreja deveria ser um grupo de pessoas salvas. De pessoas que passaram pelo processo de conversão. O problema é que nós começamos a ter pessoas tomando parte nesta congregação que não foram salvas, que não são salvas, ou que não são convertidas. Então, o que acontece? Depende-se muito do pensamento que aquela igreja ou denominação tem. Tá? Eu vou usar o termo denominação para me referir aos vários tipos de congregações ou igreja. Vou chamar a denominação. Então, depende a ideia ou a filosofia que aquela denominação tem. Por exemplo, é comum você encontrar em muitas denominações o ato de chamar uma pessoa à frente que está contrita ou que foi convencida pela mensagem, ou que está sentindo vontade de entregar sua vida a Jesus. É comum fazer-se um apelo em muitas igrejas. E essa pessoa geralmente vai à frente, né, do púlpito ou do altar, não é? E ela vai entregar sua vida a Jesus. Geralmente é feita uma oração, a oração do pecador, a oração do arrependido, que é aquela oração onde você pede para a pessoa repetir algumas palavras, né, como reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador, ou pedir para Jesus para entrar no coração. E alguns pregadores ou pastores dizem que falam para Deus escrever o nome daquela pessoa no livro da vida, né? Então aquela pessoa, ao se levantar dali, em muitos casos, compreende-se que aquela pessoa foi salva naquele momento ali. Só que a Bíblia, o Novo Testamento, não apresenta essa forma ou esse modelo como um processo de conversão ou de salvação. O processo de conversão é o arrependimento, a confissão da fé em Cristo, o batismo, o recebimento do Espírito e uma nova vida. Esse é o processo apresentado no Novo Testamento.
esse processo de chamar alguém à frente e repetir palavras não é encontrado no Novo Testamento. Então não é um processo válido de acordo com a igreja do Novo Testamento. Isso é uma coisa que foi surgindo depois. Para essa pessoa, ela é chamada à frente, mas não lhe é ensinado nada sobre arrependimento, por exemplo. Nada sobre arrependimento, nada sobre mudança de vida. A primeira coisa que Pedro fez, quando eles perguntaram o que faremos, Pedro não diz, aceita Jesus, receba Jesus no seu coração. Não. Pedro disse, arrependei-vos. E com outras palavras ele dizia, salve-se dessa geração perversa. Precisa apresentar para a pessoa a separação que ela terá de tomar, né? Deixando o mundo para trás e suas práticas mundanas e seguir o caminho de Cristo. E ver se essa pessoa vai aceitar, porque o versículo 41 diz que os que receberam a palavra é que foram batizados. Ver se essa pessoa vai aceitar essas palavras e, com convicção, seguir esse novo caminho que lhe é apresentado. E não naquele momento, um momento muitas vezes regado de emoção ou de emocionalismo, a pessoa chegar à frente, levantar a sua mão e aceitar algo que muitas vezes não lhe é explicado, o quanto lhe custará e se ela está disposta a fazer isso. Por isso, em muitos casos, não na maioria, mas em muitos casos, pessoas que passaram por esse processo não se firmaram, não assumiram um compromisso ou não tiveram a transformação esperada de um cristão. Então, esse processo é muito fácil. A pessoa vai à frente, levanta a mão, repete algumas palavras e a partir dali ela já está fazendo parte, né? Pelo menos está se considerando salva, algo fora do que o Novo Testamento ensina. E hoje a porta de muitas denominações está larga, está aberta. Então pessoas têm uma facilidade muito grande de se tornar parte da igreja sem ser exigido uma mudança de vida. Sem ser exigido que aquela pessoa deixe algumas coisas, deixe algumas práticas ou alguns comportamentos. E o que você encontra em muitas denominações, em muitas igrejas, você encontra pessoas ainda ímpias. É o que nós chamamos de ímpios na igreja. Na igreja, no sentido dela estar naquele local congregando. Quando você olha para o Novo Testamento, a igreja é o grupo dos salvos. Só que esqueceram-se disso. Então, aquela pessoa faz parte daquele ajuntamento, mas ela não é uma pessoa transformada, ela não é uma pessoa nascida de novo. É um ímpio que está na igreja. Por isso você ouve falar ou até mesmo vê escândalos acontecendo aí aos montes, não é? Pessoas que você às vezes se surpreende dizendo, ora, mas não era um cristão, não estava indo à igreja, não estava frequentando. Mas uma coisa é frequentar um local chamado de igreja. Outra coisa é você ser acrescentado à igreja pelo Senhor através do processo de conversão. Porque se nós colocássemos o processo bíblico diante das pessoas, um processo que exige conversão e comprometimento, arrependimento e mudança de vida, se colocássemos esse processo para qualquer pessoa que quer se achegar, primeiro que o número de adeptos seria menor, porque as exigências nem todos iriam querer aceitar, não é? Mas o processo seria um tanto mais puro. As pessoas que realmente passassem pelo processo seriam pessoas realmente comprometidas. Mas como esse processo não é apresentado para as pessoas, há uma grande facilidade dessas pessoas tornarem-se parte daquela congregação ou daquela igreja. Mas não foi exigido dela mudança de vida. Então são ímpios na igreja. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo fala para os irmãos, para a igreja de Éfeso, que eles deixaram aquela velha vida, não é? Que andavam segundo suas vontades, desejos da carne, concupiscências, né? E aquela vida de desobediência, e agora estão vivendo uma nova vida em Cristo, né?
em Gálatas 6, versículo 14, o apóstolo Paulo fala sobre estar crucificado para o mundo. Uma linguagem para dizer, estou morto para o mundo, eu não busco mais fazer as coisas do mundo, né? E nem elas me atraem, estou morto para elas. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, traz a mesma ideia de você estar separado dessas coisas do mundo, tendo abandonado essa vida do mundo. Então, quando isso acontece, nós temos a realização do plano e do projeto de Deus. Por quê? Porque o projeto de Deus é que a igreja, grupo de salvos, de pessoas mudadas, transformadas, certo? Que esse grupo de pessoas se tornasse um diferencial no mundo. Se tornasse um diferencial no mundo. Tá? Jesus, por exemplo, na sua oração em João, Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 18, na sua oração, Jesus pede ao Pai e revela uma coisa interessante. Ele está orando a favor dos seus discípulos, depois a favor de todos os crentes. E ele revela uma coisa interessante, que não é para os seus discípulos saírem do mundo. Não é. Ele diz, eu não peço que os tires do mundo, mas faz um pedido, mas que os guardes do mal. Certo? Então, não é para os discípulos saírem do mundo, mas é para eles serem guardados ou protegidos do mal. Mas ele continua dizendo, orando ao Pai, Pai, eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Os discípulos já não pertencem mais ao mundo, mas ainda estão no mundo e precisam ser guardados do mal. A conversão poderia ser cada pessoa que recebesse a salvação em Cristo Jesus e entregasse sua vida a Cristo, poderia ser arrebatada automaticamente e sair deste mundo e habitar na glória. Mas esse não é o projeto de Deus. Cada pessoa que se converte não é tirada do mundo. Pelo contrário, agora ela ganha a responsabilidade de levar a mesma mensagem que ela recebeu ao mundo, através, principalmente, do seu próprio testemunho, daquilo que aconteceu com ela. Então, os discípulos não saem do mundo, eles estão no mundo. Mas é uma tarefa que não é fácil, porque eles devem estar no mundo, mas jamais se contaminarem com o mundo. E esse é um ponto importante, não é? Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, Mateus 5, versículo 13 ao 16, eu vou ler aqui o que Jesus fala sobre os seus discípulos, o que são os seus discípulos, né? Então, Mateus 5, versículo 13, Jesus diz, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A tarefa dos discípulos não é sair do mundo, mas ser a luz do mundo. Ele quer que os discípulos brilhem, que sejam evidentes. O que deve ser evidente para o mundo? Versículo 16. As boas obras dos discípulos devem ser evidentes diante dos homens. E quando os homens veem as boas obras dos discípulos, eles glorificam a Deus. E muitos deles são movidos
movidos ou motivados ou convencidos a tornarem-se também bons como aqueles discípulos são. Principalmente aqueles que entenderam que aquele homem, que aquela mulher tornou-se uma luz. Não o era antes, mas tornou-se luz em Cristo Jesus. Isto gera esperança para quem está assistindo pensar, bem, se fulano era uma pessoa que andava em trevas com más obras, tornou-se uma pessoa que vive na luz, ou que reflete a luz, e agora vive praticando boas obras. Se há esperança e mudança para ele, há também para mim. Percebe? A obra dos discípulos é tornar-se diferente do mundo, a ponto de convencer o mundo que existe mudança para aqueles que querem mudança. Que existe uma esperança para aqueles que estão desesperados. Que existe uma vírgula para aqueles que estão colocando um ponto final. Que existe uma restauração de vida. Que existe uma valorização da vida para aqueles que estão completamente desvalorizados. Para aqueles que são rejeitados. Para aqueles que estão só, para aqueles que estão fazendo coisas erradas, enxergarem que há uma esperança de serem pessoas restauradas. E isso é possível por causa da obra do Evangelho, da mensagem do Evangelho, da obra de Jesus e da ação transformadora do Espírito Santo. A igreja deve refletir esta esperança de transformação para todos os perdidos. Isso é a função da igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que como filhos obedientes de Deus, devemos brilhar como luzeiros no mundo. No mundo. Mas tem um detalhe interessante lá. Ele diz que deve brilhar como luzeiros no mundo. Agora preste atenção nesse detalhe. Filipenses capítulo 2, o versículo é o 5. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo. Olha aqui a responsabilidade e ao mesmo tempo que privilégio a igreja tem, o discípulo tem. Filipenses 2,15. Capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares ou luzeiros no mundo. A igreja é chamada a brilhar no meio de uma geração corrupta ou corrompida e perversa. É no meio de uma geração corrompida que a igreja deve andar o reto possível. É no meio de uma geração perversa que a igreja deve andar em bondade. É no meio de uma geração desregrada, entregue aos prazeres, praticando torpezas e causando males, que a igreja é chamada para fazer o oposto. É numa geração que caminha nas trevas e provoca trevas que a igreja deve ser luz. A igreja é o oposto do mundo. Ela não sai do mundo, ela continua no mundo, porque precisa brilhar para o mundo, mas ela não pertence mais ao mundo. Aquela pessoa não pertence ao mundo. Ela foi tirada das trevas. Agora ela pertence ao reino de Deus. E sua missão aqui é se congregar com outros que são salvos para que possam ser sal e luz para o mundo. Esse é o plano de Deus, o projeto de Deus. E deve haver uma clara distinção. Por exemplo, em Tiago capítulo 4, versículo 4, diz que nós não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo. Não. Se nós somos amigos do mundo, Tiago diz, nos constituímos inimigos de Deus. Então, nós deixamos o mundo, agora somos amigos de Deus.
não temos mais amizade com o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 16, João vai dizer algo semelhante, mas com alguns detalhes. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então, esses desejos pelas coisas erradas, a cobiça dos olhos, os desejos da carne, a soberba da vida, essas coisas pertencem ao mundo e não ao Pai, o Pai que nos chamou, o Pai que nos resgatou. Então, a vida do cristão é uma vida oposta à das pessoas do mundo. E tem que ser bem diferente, e tem de ser bem evidente, a ponto de você ser como uma luz na escuridão. É impossível, como foi falado, construir uma casa, um palácio, até um castelo sobre o monte e não notá-lo. É impossível você chegar na sua casa e todas as luzes apagadas e de repente alguém acende lá, aperta o interruptor e uma luz acende, e é impossível não notar que aquele ambiente, que aquele quarto tem uma luz acesa. Então, da mesma forma, é impossível não notar um cristão no meio de uma sociedade tão corrupta e corrompida. Quando você vê um cristão andando pela rua, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, logo nota-se que aquela pessoa é um diferencial na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de se relacionar, na sua maneira de trabalhar, como ele fala com os vizinhos, como ele é no seu trabalho, como ele é com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais e por aí vai. Todos notam a diferença, porque em um quarteirão de escuridão há uma casa que tem a luz acesa e todos sabem que é a casa do cristão. A pergunta que deve ser feita é: você brilha assim onde você mora? Você brilha? Todos os seus familiares, tudo é escuridão e trevas. Mas eles conseguem ver que você brilha, que você é diferente, que você fala diferente, age diferente, pensa diferente. Não é o que você sente por dentro, é o que eles conseguem ver. Porque a história do evangelicalismo de hoje é dizer, não, o que importa é o meu coração, o que eu sou por dentro. Mas não é isso que Jesus disse. Mateus 5,16. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Porque as pessoas de fora só podem ver o seu testemunho de vida. Eles não conseguem ver o que se passa dentro do seu coração. Eles só podem avaliar o que você faz por fora. E é plano de Deus que o que você é por dentro seja por fora. Ora, que história é essa? Você diz que é uma pessoa nova e transformada por dentro, que Jesus conhece o seu coração, mas o que está externo? Não há diferença nenhuma? É necessário que haja uma diferença. As suas práticas, elas vão mudar, porque nós agimos e realizamos coisas de acordo com o que nós pensamos. E se houve uma renovação da nossa mente, automaticamente há uma renovação dos nossos hábitos e práticas. Se você tem uma mente nova em Cristo Jesus, é impossível que suas atitudes também não sejam novas. Você não pode falar da mesma forma que falava. Você não pode xingar palavrões, você não pode ter atitudes de ira, de raiva, comportamentos indevidos, lascivos e imorais, e dizer ao mesmo tempo que tem uma mente nova, a mente de Jesus. Não. O que você é por dentro refletirá naquilo que está fora. Essa é a nova vida. Isso é o que faz com que você brilhe. E as pessoas vão olhar e vão ver que há uma diferença. Então, meus amados, ser igreja é ser um diferencial no mundo.
Jesus não nos tirou do mundo, justamente porque nós devemos testemunhar para o mundo. O problema é que hoje estão aceitando pessoas, entre aspas, entrando na igreja, entrando numa denominação, fazendo parte de uma congregação, tendo seu nome numa lista de membros, em alguns lugares recebendo uma carteirinha, e essas pessoas estão se achando cristãs, estão achando que fazem parte da igreja do Senhor. Então, permite-se essas pessoas entrarem com uma facilidade muito grande, porque vivemos um período em que todos dizem, não me julgue, não me julgue, não me julgue. E todos vão entrando com uma grande facilidade. E aí, quem está fora, o ímpio, quando ele olha para a igreja, o que deveria ser um diferencial, ele não consegue enxergar esse diferencial. Ele olha para a igreja e, como eu já ouvi muitas pessoas falarem, esse ímpio vai dizer, mas para que eu vou para a igreja? Aqui tem pessoas que enganam os outros, lá dentro também tem. Aqui tem pessoas que traem marido e esposa, lá dentro também tem. Aqui fora tem mentirosos, lá dentro também tem. Aqui tem pessoas briguentas, iracundas, lá dentro também tem. Essa pessoa não consegue ver o que há de diferente entre as pessoas que estão na igreja e as pessoas que estão fora da igreja. A não ser em alguns dias específicos, como o domingo, em que a pessoa coloca uma Bíblia debaixo do braço, aquelas que vão a pé, né? Que hoje em dia entra no carro, para lá na igreja, desce e você não tem como saber se aquela pessoa é uma cristã ou não. E pelo percurso que fez de carro, fazendo barbaridades pela rua, quem está fora observando aquele motorista, ele não vai dizer que aquele motorista é um cristão, não está dirigindo como uma pessoa cristã, não tem paciência, não respeita as leis do trânsito e as regras da boa conduta. Então, as pessoas do mundo não conseguem enxergar diferença. O que nós temos hoje são ímpios na igreja. Isso vai desde a liderança até os membros mais simples. Eu não vou fazer aqui apologia a ninguém deixar a igreja. Mas eu preciso compreender que em muitos casos, não todos, mas em muitos casos, pessoas que deixaram determinadas instituições religiosas, pessoas que deixaram denominações e não mais congregam em lugares assim, às vezes se reúnem em casa com sua esposa, ou outros conhecidos, ou com pessoas que partilham da sua mesma ideia, essas pessoas muitas vezes são chamadas de desigrejados. E o número dos chamados desigrejados cresceu muito, muito. E os que estão nas denominações, né, convencionais, tradicionais, tendem às vezes a reclamar desses desigrejados, dizer, mas você não pode ficar sem a igreja, você precisa ir à igreja. Há razão dos dois lados, embora eu não possa julgar todos, porque vai depender de cada caso. Tem pessoas que são chamados desigrejados por outros motivos, por isso que eu não posso colocar todos na mesma linha. Mas muitos casos que eu conheço, e de outros que eu ouvi falar, são pessoas que saíram de algumas denominações por não aguentar mais a impiedade dentro da igreja. Por não aguentar mais ver homens de altar, pregadores e líderes, vivendo vidas ímpias, mentirosas e falsas. Não aguentar mais ver dentro daquele recinto as pessoas não se respeitarem, não se amarem e viverem vidas mundanas. E por não aguentarem mais isso, elas saem. E você não pode criticar uma pessoa que está saindo, não. Porque você não sabe o que ela passou ou está passando. Às vezes aquilo é um grito de socorro. Ou é um ato de sobrevivência, porque se ela ficar naquele lugar, ela pode se contaminar. Porque a Bíblia diz que nós não podemos andar no conselho dos ímpios
e nem nos assentar na roda dos escarnecedores. Mas eu lhes pergunto, e se esses ímpios escarnecedores estiverem dentro de um recinto chamado igreja? E eu entender que não posso andar no caminho dos ímpios e nem me assentar na roda dos escarnecedores, mas se eles estão dentro daquele recinto igreja, eu deveria me afastar deles da mesma forma. Percebe? Eu deveria me afastar da mesma forma. Infelizmente, muitas pessoas se tornam desigrejadas e elas perdem a crença ou a fé em tudo que significa a igreja. Essa é a parte ruim. Já não acreditam mais em liderança, já não acreditam mais nas coisas que são próprias da igreja, como a comunhão, a participação dos irmãos, o culto, pregações da palavra de Deus. Então elas acabam jogando tudo isso fora também. Essa é a parte ruim. Mas deixe dizer para você, se você estiver me assistindo e você é um desigrejado, ou está num processo de deixar a igreja por cansar de ver coisas erradas, deixe-me dizer uma coisa, não é porque o errado existe que o certo não exista. Há pessoas sinceras querendo servir a Deus. Assista a série A Igreja do Novo Testamento. Pregue a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Siga o padrão do Novo Testamento. Você encontrará pessoas também querendo. E essas pessoas querendo, e todas passando pelo mesmo processo, o mesmo processo que eu coloquei aqui, de conversão, essas pessoas vão se congregar no nome de Jesus. O Senhor há de acrescentar a cada dia aqueles que vão sendo salvos. E vocês tornar-se-ão uma igreja do Novo Testamento. Para isso, meu amado e minha amada, não precisa de placa, não precisa de letreiro, não precisa de nome. Você não precisa ser uma denominação. Siga as instruções do Novo Testamento e você vai ser uma igreja do Senhor Jesus. Não precisa ser desigrejado. Ok? Você pode sair de denominações, você pode sair de instituições religiosas, mas não precisa sair de igreja. Porque a igreja são todos os chamados por Deus à conversão e à congregação com outros que também são salvos. Geralmente as instituições maiores é que não gostam, porque elas perdem a sua membresia, elas dependem da sua membresia. E as igrejas mais tradicionais, as igrejas maiores, estão certas quando dizem que as pessoas às vezes deixam todo o padrão cristão para trás e tornam-se chamados desigrejados, adeptos de uma forma liberal de servir a Deus, sem muito compromisso, sem muita ordem. E nisso eles estão certos. Mas os que estão saindo, porque não encontram mais na igreja o sal e a luz, também estão certos em sair. Então, se você tiver de sair, saia pelo motivo verdadeiro. Mas una-se a pessoas com um propósito sincero e comece uma congregação que se reúne apenas no nome de Jesus. Que sirva a Deus, pessoas que foram salvas e regeneradas pelo Espírito Santo. E com essas pessoas reunidas, estude o Novo Testamento sobre o que a igreja deve ser, sobre o que você e cada irmão em Cristo deve ser como luz. Mudar os comportamentos, as atitudes, mudar a maneira de falar, mudar a maneira de se vestir, a maneira de se portar, mudar a sua mentalidade, as suas ideias, ideologias e projetos. E não mais se amoldar ao padrão do mundo, mas ser transformados por Deus com uma nova mentalidade. E se amoldar, sim, ao padrão do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é possível. E não só possível, isso é desejável por Deus. Se você precisa de ajuda, se você precisa entender mais como esse processo funciona, se você precisa de materiais,
para começar um trabalho assim, onde você estiver, porque a Igreja do Senhor Jesus não tem fronteira, não tem denominação. O estatuto é a palavra de Deus, é a doutrina apostólica. Se você precisa de ajuda e de orientações, escreva para nós. A Escola Bíblica Fiel Palavra está aqui para lhe ensinar a verdade das Escrituras, a mensagem do Evangelho e da doutrina apostólica. Aprenda, participe, estude através dos vídeos da série que nós estamos lançando. Ore por nós, ore por esse trabalho, por esse ministério. Precisamos muito da ajuda de Deus, das suas orações. Precisamos também que você compartilhe os vídeos com o máximo de pessoas possível, especialmente aquelas que se encontram em uma dessa situação, que você conhece, que estão passando por um processo assim, pessoas desanimadas, pessoas que estão desacreditando na igreja por conta da falha das instituições. Passe essas mensagens que nós temos gravado aqui para essas pessoas. Isso irá ajudar o nosso trabalho e irá ajudar também as pessoas. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Deixe também aí o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e as novas gravações que fizermos, você será notificado também. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você e nós estamos recebendo sempre perguntas e sugestões dos nossos alunos e dos nossos inscritos no canal e vamos procurar pegar essas sugestões e responder em forma de análise bíblica, em forma de uma reflexão como essa que nós fizemos hoje. Então, mande para nós sugestões, perguntas, que vai cooperar com esse nosso trabalho. Eu desejo que o Senhor me dê a direção, que o Senhor conceda a sua paz e que o Espírito de Deus possa confortar seu coração e também torná-lo ainda mais aquecido para a obra de Deus. Então fique em paz, que o Senhor o abençoe, no nome de Jesus e até a próxima. Tchau.